Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Com a grande alegria que estamos no 10º podcast sobre o canto litúrgico. Hoje eu quero meditar com você sobre a espiritualidade e a origem do Cordeiro de Deus e também dos cânticos de aclamação. Bem, sobre o Cordeiro de Deus, é um texto dirigido a Jesus, que remete às palavras de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É também o texto que faz a menção ao livro do Apocalipse, que retrata a visão de João sobre o Cordeiro vivo e imolado. No final do século VI, o Papa Sérgio queria que o rito da fração do pão fosse precedido por algum canto que o povo cantasse, entoasse, para que pudesse fazer, de certa forma, uma preparação para a comunhão eucarística. E aí se estabeleceu o canto do Agnus Dei. Observe que o canto do Agnus Dei ainda tem muito a ver com o santo, ou seja, o santo é o ápice da celebração eucarística, porque ali Cristo se faz presente. O Espírito Santo torna vivo, presente, não só o acontecimento de 2000 anos atrás, mas enxerta, pneumatifica, espiritualiza aquele pão no corpo de Cristo e aquele vinho no sangue de Cristo, verdadeiramente. Corpo humano de Cristo, sangue humano de Cristo. Mas atenção, esse corpo humano de Cristo é pleno do Espírito Santo, é divino. E esse sangue do verdadeiro Cristo, do homem Cristo, também é pleno do Espírito Santo, também é divino. Então nós recebemos Deus feito homem, pleno do Espírito Santo, na Eucaristia. Essa intronização eucarística a gente vai vivenciando a partir do santo e também no Cordeiro de Deus, no canto do Cordeiro de Deus. Por isso que mais assertivamente o canto do Cordeiro se configura esse momento espiritual cada vez que ele nos conduz ao momento de oração, de introspecção. Nada contra o Cordeiro de Deus, não é? Mas também nada a favor. Porque, veja, não é uma questão somente de sentir, de se arrepiar, mas é uma questão de entrar para viver o Cristo. Os sentidos não nos levam eficazmente às moradas mais densas, onde está Deus no nosso ser. A maior prova disso é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila passou 30 anos sem sentir Deus, sem ter vontade de rezar, mas todo dia rezava. Não são os sentimentos que me conduzem a uma perene oração, que me conduzam à vivência madura e eficaz da fé em Cristo Jesus, mas essa minha capacidade em Deus de entrar dentro de mim mesmo e meditá-lo. Então, o cântico do Cordeiro tem também essa perspectiva de fazer com que a gente medite em Cristo dentro de nós, desse Cristo que nós iremos receber. Muito bem, eu quero meditar com você sobre a questão dos cantos de aclamações. Existem alguns cânticos na celebração litúrgica que nós chamamos de cantos de aclamações. Por exemplo, o Aleluia,
o Amém e aqueles pequenos cânticos após o anamnese. Então repare, o aclamação ao Evangelho nem sempre será o aleluia. Quando a igreja celebra o santo tempo da Quaresma, nós não cantamos o aleluia. Nós cantamos um outro tipo de aclamação que pode ser retirado do inário litúrgico da CNBB ou por outra fonte litúrgica com aprovação eclesiástica. Por isso, devemos ter o cuidado de não restringir todas as aclamações como sendo apenas os cânticos aleluiáticos, ou seja, cântico de aclamação serão sempre os cânticos que tratam sobre o aleluia. Não. O cântico do aleluia também é um cântico de aclamação. A palavra aleluia vem do hebraico e significa louvai ao Senhor. Como diz o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo do 1 ao 3, é o grito de vitória dos remidos. Sobre o Amém. Depois da doxologia, ou seja, depois que glorificamos ao Pai pelo Filho com as palavras do missal que o sacerdote proclama, por Cristo, com Cristo e em Cristo, no amor do Espírito Santo, a comunidade canta ou também pode recitar o Amém, ou assim seja. Vejamos o que São Jerônimo diz sobre o Amém da missa. Recordamo-nos que esse Amém retumbava como um trovão nas basílicas romanas. E é por isso, meus irmãos, que chamamos este Amém de o grande Amém. E a última parte sobre esse tópico, ele refere-se ao Zikaron, que nós chamamos também de anamnese. E o que é o anamnese? Bem, o anamnese na missa é aquela parte que o sacerdote, em nome de Cristo, in persona Christi, vai dizer: faze isso em memória de mim. É o tornar presente, é o se fazer presente. Eis ten emen anamnesis. Fazer isso em memória de mim. Em grego, nós chamamos de zikaron. Ou seja, o Espírito Santo, volto a falar do Espírito Santo, torna presente um acontecimento que ocorreu há 2000 anos atrás, como a instituição da Santíssima Eucaristia, e torna vivo no hoje. Aquele acontecimento se repete há 2000 anos atrás, como se fosse o primeiro, o único e o último. O Espírito Santo não está preso nem no tempo, nem no espaço, ou seja, tempo 2021, 2022, ano primeiro da era cristã, ano 50 antes de Cristo. O Espírito Santo não está preso ao tempo. Espaço, São Paulo, Estados Unidos, Japão, Rio de Janeiro, Brasil, Maceió. O Espírito Santo, ele pode ir e vir, porque ele é Deus, está acima de tudo e está acima de todos. É bem verdade que no céu, na eternidade, existe um tempo, mas não é o tempo cronológico, não é o cromos, é um outro tipo de tempo. Então o Espírito Santo, que é Deus, ele, sem nenhuma sombra de dúvida, ele pode tornar o acontecimento que houve lá atrás, fazendo-se presente no hoje. Não é uma memória, não é uma recordação, como um ato teatral. Vamos lembrar, meus irmãos, daquilo que aconteceu há tanto tempo. Não, o Espírito torna presente. E depois desse tornar-se presente, que o Padre diz, fazer isso em memória de mim, nós podemos entoar Salvador do mundo, né? Podemos entoar toda vez que se come deste pão, ou podemos entoar anunciamos, Senhor, a vossa morte. Também são cânticos de aclamações.
estes que eu mencionei. Por último, não sendo menos importante, o santo também é um canto de aclamação. Nós aclamamos a Deus, nós aclamamos a Cristo, que Ele está chegando, que Ele está vindo, se fazendo presente no meio de nós. É isso. Desculpe por ter me alongado um pouco, mas se fez necessário todas essas explicações e espero que você possa compartilhar, possa divulgar essa parceria que estamos realizando. Eu, professor Luciano, da Escola Musical, e professor Ademar Solon, do Apostolado Gotas de Catequese. Esses podcasts vocês encontrarão em qualquer plataforma de podcast, na minha página do Spotify, no Instagram e no YouTube, Gotas de Catequese, Escola Musical. Que Nosso Senhor nos abençoe, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.